Olá, gente! A professora passando por aqui para uma nova videoaula. Dessa vez nós vamos tratar sobre a Conferência de Bandung. Entender que conferência foi essa, onde ela ocorreu, por que ela ocorreu, o que levou tantos países se unirem, países de continentes diferentes se unirem para uma conferência como essa, ok? Bom, então nós vamos começar a falar da localização. Bandung, né? O nome da conferência é o nome do lugar, da cidade. Bandung, ela fica na Indonésia, tá? Ok? A professora colocou aqui para vocês poderem compreender. Os países participantes da Conferência de Bandung, gente, foram muitos países. Lá em 1955, vários se uniram. Então, o Afeganistão, a Birmânia, o Camboja, a China, Ceilão, Filipinas, Índia, Japão, Nepal, Paquistão, Laos, Vietnã, Tailândia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano, Etiópia, Egito, Turquia e Gana. Então, como vocês estão vendo, vários países estiveram nesta conferência. Bom, mas por que eles fizeram essa reunião? Qual era o objetivo dessa reunião? Então, eu coloquei aqui, ó, promover a cooperação econômica e cultural como forma de resistência a todas as formas de colonialismo e neocolonialismo. Como assim, professora? Pessoal, esse evento, ele tinha como principal bandeira a defesa do fim do colonialismo. Eles queriam acabar com esse chamado colonialismo ou neocolonialismo, né? Ele ainda persistiu por muito tempo na África. Então, nós temos exemplos de Angola, Moçambique, e era uma necessidade muito grande de estreitar laços entre esses países como uma forma de garantir a soberania deles contra essas ameaças estrangeiras, ok? Então, aqui embaixo, ó, ocorreu em 1955 e contou com a presença de 29 países afro-asiáticos, que foram aqueles que eu falei para vocês agora mesmo, certo? Então, na verdade, gente, ele foi um evento político, uma coisa meio que diplomática, porque aí, através dessa reunião, eles chegaram num acordo de cooperação entre eles, era uma cooperação econômica, política, diplomática, e era momento de Guerra Fria. Então, eles tentaram se unir para dizer que eles não estariam nem do lado dos Estados Unidos e nem do lado da União Soviética. Nós vamos entender melhor isso. Bom, então, como eu estava dizendo, essa conferência tiveram alguns itens, né? O não alinhamento político na guerra, o que eu acabei de dizer. Eles ficaram numa posição, olha, nós não estamos nem do lado vermelho e nem do lado azul, ou seja, nem do lado dos Estados Unidos e nem do lado da União Soviética. Apesar de, gente, deles, todos esses países, eles se colocarem num papel de socialistas. Mesmo sendo socialistas, eles, mesmo assim, não estariam do lado da União Soviética e muito menos dos Estados Unidos. Então, outra intenção era o combate ao colonialismo, ao racismo, né, muito forte nessa época. Tiveram a intenção de promover a paz mundial aí entre eles, uma cooperação entre as nações afro-asiáticas, tá? E é interessante aqui um fato curioso que foi nessa conferência de Bandung que surgiu a maneira de dizer terceiro mundo, que nós falamos tanto hoje, né? Essa nomenclatura, terceiro mundo, se somos de países de primeiro ou de terceiro mundo. Então, foi aqui que isso surgiu, ok? Bom, dentro dessa conferência de Bandung, eles fizeram alguns princípios, né? Na verdade, os 10 princípios de Bandung. Então, nós vamos ler e falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU. Então, tudo que é de direito fundamental de um ser humano estaria aqui. Respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações.
Ou seja, uma nação rica, uma nação pobre, qualquer que fosse a nação, a soberania e a sua integridade teria que ser respeitada. Reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes ou pequenas. Acabei de falar, é bem parecido. Então, o país ele pode ser grande, pequeno, forte, fraco, mas mesmo assim, o que se instituiu dentro da Conferência de Bandung é que nós teríamos que ter igualdade diante de todas essas nações. A gente sabe que isso é meio que uma utopia, porém estava aqui. Quarto, não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, ou seja, a autodeterminação dos povos. Nenhum país interferindo no outro, cada qual com seu problema, cada qual resolvendo a sua maneira e ninguém interferindo no outro para resolver o assunto de outro país. 5. Respeito, pelo direito de cada nação defender-se individualmente e coletivamente, de acordo também com a Carta da ONU. Então, eu quero me defender de algo, de alguma situação, pode ser individual ou no coletivo, como nós já vimos na história exemplos de vários blocos, que eu teria esse direito, né? No caso, que eu digo aqui, cada país teria esse direito, ok? Bom, 6. Recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva destinada a servir aos interesses particulares das superpotências. Gente, esse direito aqui, o número 6, ele retrata muito bem a Guerra Fria. Então, isso daqui era um belo de um recado à Guerra Fria. Então, ou seja, não tem que se submeter a nenhum outro país, muito menos Estados Unidos e União Soviética. 7. Abstenção de todo ato ou ameaça de agressão ou de emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. Eu não sou obrigado, como país, a interferir em outra guerra, tá? Eu posso ficar fora de uma guerra, por exemplo. Então, na verdade, essa união desses países eram para que ficasse bem claro o que cada um teria, que no caso aqui é a integridade. 8. Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, de acordo com a Carta da ONU. Olha a paz falando mais alto nesse número 8. Depois nós temos 9, o 9º princípio. Estímulo aos interesses mútuos de cooperação, ou seja, um país com o outro, mesmo que sejam países fracos, um cooperando com o outro para que o desenvolvimento econômico pudesse acontecer, certo? E o 10º e último, respeito pela justiça e obrigações internacionais, ou seja, nós não estamos falando aqui de integridade, de soberania, então nós estamos falando de justiça. Então todos os países deveriam, nesse momento, respeitar a cada um desses princípios, ok? E nós temos aqui, gente, essa bolinha que eu coloquei aqui por último, que é o espírito de Bandung, né? Esse espírito de Bandung, infelizmente, ele acaba não prevalecendo. Então, durou alguns anos só essa conferência de Bandung. Esses 10 princípios aqui, eles duraram por alguns anos, mais ou menos uns 10 anos, né? Mas essa forma de ficar em cima do muro e dizer, olha, somos socialistas, mas não estamos nem do lado dos Estados Unidos e nem do lado da União Soviética, isso aqui não durou por muito tempo. Vocês sabem da influência que tinha a Guerra Fria nesse período e vocês sabem da força que existia para que os países escolhessem um lado. Então, infelizmente, os interesses políticos e econômicos falaram mais alto, ok? Bom, a professora então termina com uma frase: países ricos e países pobres é aceitável,
nações milionárias e miseráveis é monstruoso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os países ricos e pobres, isso sempre vai ter, isso sempre vai acontecer. Principalmente agora que nós sabemos que o capitalismo, ele é a grande maioria e ele influencia a vida de cada um. O que nós não podemos aceitar são países milionários e do outro lado da moeda miseráveis. Aí é uma monstruosidade, aí é uma situação de realmente uma balança totalmente desfavorável. E país pobre, ele pode até tentar melhorar, mas um país miserável, se ele é miserável, é porque tem alguém ganhando às custas dele. Esse milionário está ganhando às custas do miserável. Pessoal, ok? Deu para entender então? Então nós vamos terminando aqui essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido a conferência de Bandung, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!